Olá, gente. Estamos chegando no final do ano, né? E tantas coisas importantes aconteceram comigo e principalmente a partir de vocês. Pé na porta. E eu vou começar agradecendo as pessoas que me seguem, que me curtem, que interagem comigo, que me trazem ideias, que me mandam novidades, que estão sempre atrás desses conteúdos que a gente vem falando, né? Que é o etarismo, a intergeracionalidade, as barreiras que existem para os maduros, a inteligência cristalizada, a inteligência fluida. E eu vou começar hoje, já que a gente tinha disponibilizado para vocês fazerem perguntas e deixar recados. A primeira pergunta é da Luciana Costa, que ela pergunta, tá, e aí? Como é que tudo começou? Da onde? Da onde veio essa ideia? Luciana, eu achei uma ótima pergunta para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Porque tudo começa quando eu resolvo pensar num novo propósito para minha segunda curva da vida. E isso acontece no ano de 2019. Aí depois, logo em seguida, vem a pandemia e eu entendo que o meu propósito era inspirar as pessoas. Talvez isso já estivesse dentro de mim há muito tempo, porque eu fui professora primária, eu fiz escola normal, eu comecei a dar aula particular aos 13 anos. E eu sempre tinha muita vontade de contar histórias para as pessoas, eu fiz jornalismo também, né? Então eu acho que tudo vai se encadeando, né? São as bolhas, elas fazem uma intersecção assim da vida, né? E aí eu começo a fazer pós-graduação. Aí eu faço uma pós-graduação de neurociência e comportamento, psicologia positiva, teoria feminista e vou atrás de vários cursos de escrita criativa, de palhaçaria terapêutica, porque eu queria entender um pouco o meu cérebro, o meu corpo, o meu envelhecimento, essa segunda curva da vida. E eu entendi que no momento que eu estava conhecendo o meu corpo e essa entrada para a segunda curva da vida, onde faltavam menos tempo de vida, o que eu entendi? Que uma das coisas que eu queria fazer era ser palestrante, para inspirar, né? Então, como tudo começou, é exatamente isso. E aí eu fiz uma mentoria, uma imersão também, para eu entender como é que era essa vida de palestrante, independente de eu já ter feito outras coisas que eram da mesma corrente, vamos dizer, né? Eu fui professora primária, fui professora universitária, eu sempre dei palestras em pequenos grupos pela minha atividade de executiva na empresa de comunicação. Mas aí era outra coisa. E aí eu vou agora também falar alguma coisa sobre como é que surge o pé na porta, né? Que também tem muitas dúvidas sobre isso. O que é pé na porta com a Alice Urbim? Da onde ela tirou esse negócio? O pé na porta com a Alice Urbim, ele surge exatamente quando eu estava pesquisando se a gente entrava em declínio na segunda metade da vida ou a gente podia evitar esse declínio. E aí chega nas minhas mãos um livro de um cientista social americano que foi apresentado por mim através de uma entrevista que a Oprah fez com ele. Aí o Arthur Brooks, ele fala que existem 3 portas para a gente atravessar a segunda metade da vida. Ele é um cientista americano, né, gente? Ele não fala a palavra pé na porta. Mas ele diz que a primeira porta é a porta que as pessoas negam o envelhecimento. E que eu chamei de pé na cova. A segunda porta é as pessoas aceitam o envelhecimento. Que é assim, eu tô louca para me aposentar para não fazer nada. E eu chamei de pé na pantufa. E a terceira porta é a que ele chama da porta das novas habilidades, a porta do eterno aprendiz, a porta do aprendedor. E essa porta eu chamei de pé na porta. Ok? Ainda não tinha o nome do canal com esse nome. E nem o nome da palestra que eu fiz tanto no TED
ou depois em outros lugares, também tinha esse nome. Ficava muito escondidinho ali, era não ao etarismo e o pé na porta entrava dentro. Quando eu fui fazer uma palestra num lugar mais fechado aqui na cidade onde eu moro, em Porto Alegre, para fazer a apresentação de uma amiga minha, a Nega Ângela, que estava fazendo uma exposição onde ela dava de cara a cara com o etarismo e resolveu fotografar o próprio corpo, eu contei essa história das portas. Quando eu saí de lá, várias pessoas colocaram nas redes. Eu assisti algo que eu achei muito interessante, que a Alice Urbim falou hoje. Ela fala um negócio que a gente pode ser pé na porta. Aí outro também, eu sou pé na porta. Pé na porta é um bom nome. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, olha, é esse o nome. Aí conversei com um grupo de 2, que é do Estúdio Telescópio, que são as pessoas que me assessoram aqui nesse trabalho que eu faço para vocês, e disse para eles, o nome do canal será Pé na Porta. E aí, isso começou a avançar. Eu achei bem interessante, então, porque as pessoas ficam perguntando, assim, acham graça, né, do jeito que eu falo e tal, mas, assim, as perguntas também, já fez teatro alguma... Não, eu fiz um curso de palhaçaria, eu nunca fiz teatro. Confesso para vocês que eu sempre gostei de fazer teatro. Quando eu estava no ginásio, eu tinha um grupo de teatro dentro do colégio, mas na hora ali do vestibular, para fazer teatro, que na época seria arte dramática na Universidade Federal, ou jornalismo, a família falou, teatro não dá, né? Porque ninguém vai pagar a tua faculdade se tu não passar na URGS. Então, eu fui para o jornalismo, que não me arrependo. Talvez o teatro ainda venha, as pessoas falam assim, quem sabe tu faz um monólogo. Pode ser, né, gente? Mas aí eu vou ter que concorrer com muita gente que já tem essa formação. Tem uma outra pergunta que veio, ela veio assim, tá, mas vem cá, eu tenho observado, tu sempre usa preto. É do Rodrigo, né, essa pergunta. Aí, sim, eu sempre uso preto. Hoje, por acaso, vocês estão vendo que tem, é como se fosse um quadro aqui. Ele tem algumas leves manchas brancas que vão fazer uma tonalidade de cinza. Mas o preto, ele me acompanha, gente, bem antes dos anos 2000. Faz mais ou menos uns 30 anos que eu uso preto. E o preto, assim, por que tu usa preto? Tudo que tu usa é preto. Roupa íntima é preto. Sim, tudo que eu uso é preto. Por quê? Esses dias eu estava lendo uma entrevista do Steve Jobs e ele começou a usar preto pela mesma razão que eu. Steve Jobs versus Alice Urbim. Uma grande diferença. Mas o preto nos une. Por quê? Diante da escolha daquela roupa que a gente vai usar em qualquer ocasião, manhã, tarde ou noite, é um estresse absoluto para quem usa muitas cores. Porque tu tem que combinar. Hoje até essa coisa da combinação, ela não é muito, né? Sapato com bolsa, ou a blusa com tal coisa, a calça, o vestido, o lenço. Então, é uma opção no stress. Usar preto é no stress. Porque na hora que eu abro o meu closet, tudo é preto. Só eu que sei onde está aquela determinada roupa. Então, assim, eu não tenho esse estresse da escolha. Gasta muita energia, gente. Eu me lembro que eu gastava muita energia. Então, essa energia vai ser gasta para outra coisa, para a vida, para saber viver, para viver intensamente. Então, é por isso que eu uso preto. E tem uma outra pergunta também que eu não sei. Agora eu já confundo, não sei se eu li ou se alguém tinha me mandado um recado. Como é que a Alice Urbim passa o Réveillon? É uma grande pergunta, porque as pessoas passam de branco ou passam com a cor do ano. Eu passei sempre de preto, desde que eu comecei a usar preto. Mas teve um ano, era 1997. Foi um ano que eu resolvi passar com meus 2 filhos e mais o meu marido no Rio. Aí os meus filhos perguntaram, não, eu não tô acreditando que tu vai passar o Réveillon na praia de Copacabana de preto. Saio eu correndo e vou até Ipanema e compro um vestido branco. Gente, eu coloquei vestido branco.
A identidade da pessoa, ela se olhava, se olhava, se olhava e não rolava. Eu não vou dizer que foi o pior Réveillon da minha vida, porque quando tu tá em família, é maravilhoso, Copacabana, praia, areia, show, fogos. Mas o mais engraçado é que eu peguei aquele vestido, guardei na mala, cheguei em Porto Alegre e dei de presente o meu único vestido branco de Réveillon. A partir daquele momento, eu passei vários outros anos Réveillon no Rio, porque eu tenho um filho, Emiliano Urbim, que mora no Rio de Janeiro. E aí eu sempre passei de preto e não estava nem preocupada com essa cor do Réveillon. E aí os meus filhos sempre olhavam, é super fácil te achar na praia, porque olha assim, qual é o pontinho preto? Só que eu mostrei para eles, tinham vários pontinhos pretos. E cada vez que eu vou ao Rio passar o Réveillon, ou estou em grandes multidões durante o Réveillon, não sou só eu de preto. Então é só para dizer para vocês que tem muita gente que também passa o Réveillon de preto e não acontece nada. Mas eu acho assim que eu queria contar agora uma historinha desse negócio de preto, que eu conheço a Rosa, que é casada com o João, que eu conheci ela através dele, porque ele tinha uma produtora de vídeo aqui em Porto Alegre, e eles têm, hoje eles trabalham com uma produtora que se chama Caça Fantasmas, que eles procuram, né, nas casas para ver se tem alguma coisa que possa estar exercendo alguma atividade ou alguma energia que não está legal por vidas passadas, né? E a Rosa uma vez foi me visitar onde eu trabalhava, na RBS TV, e ela não me conhecia, foi a primeira vez que ela me viu, e ela disse, tu só usa preto? Eu falei, sim, Rosa, eu só uso preto. Que bom, porque o ambiente da comunicação sempre é um ambiente de muita inveja. Então, tu tem proteção eterna. Obrigada, viu, Rosa? Tem uma pergunta aqui muito interessante, porque algumas pessoas já ouviram falar por que o pé na porta, por que eu já tinha optado por ser palestrante e tal. Mas tem a pergunta da Luciana Costa, qual é a situação que fez você pensar sobre isso, que eu precisava falar sobre isso. Nesse caso aqui, eu precisava falar sobre o etarismo. Eu me dei conta que a partir dos 60 anos, eu passava por um corredor, às vezes, que parecia que eu era um pouco invisível, descartável. Tem uma passagem entre ser adulto e a maturidade, ou ser maduro, né? E até a Miriam Goldenberg, que é antropóloga, fala algo muito interessante. Ela chama, em vez de etarismo, ela chama de velhofobia, que é um conceito interessante também, né? Parece que as pessoas, assim, sempre têm algo para comentar, e algo, às vezes, que não é legal para quem tem 50 a mais, eu já diria. Ai, como tu tá bem, parece que tu tem 20 anos. E quando eles começam a usar os diminutivos, gente, que inferno, que inferno. A senhora não gostaria de uma cadeirinha? Aí eu vou no laboratório fazer um exame, pode me dar o teu bracinho? Essa linguagem infantilizada. Aí eu comecei a me dar conta que tinha um preconceito com as pessoas com essa idade. E onde eles estavam trabalhando também? Por que eles não eram visíveis no mercado de trabalho? Eles tinham algum problema? A inteligência deles não era legal, que nem a dos outros? Eu já tinha estudado da inteligência fluida e cristalizada. Cristalizada é a sabedoria. A maturidade não pode ser uma barreira. E aí eu comecei a me dar conta que as crenças e os valores de algumas pessoas estavam lotadas de viés inconsciente, lotadas de preconceito contra a idade. E aí eu pensei, esse é um bom assunto. Primeiro eu comecei a pensar que eu poderia falar das portas que a gente podia abrir, da esperança e do sofrimento, porque o verbo esperançar sempre na minha vida foi o que me movimenta. Aí eu comecei a pensar, ok, mas a esperança vem por onde? Como ela vem? E aí eu entendi, Luciana, que era exatamente isso. Eu me dei conta
que eu precisava dizer não ao etarismo, que eu precisava dizer não ao prazo de validade. E eu me dei conta que poderia ser um movimento, um manifesto, e que eu podia inspirar as pessoas, e principalmente as pessoas que empregam os outros, os líderes das empresas. Ô, gente, vamos enxergar a mistura de gerações? Vamos enxergar a intergeracionalidade? Em 2050, 6 gerações trabalhando ao mesmo tempo, se deram conta? Já temos quase 5 trabalhando ao mesmo tempo. Eles vão ficar onde? Tem a crise climática, vai ter também a crise etária? Nós vamos ficar perambulando pelas ruas sem lugar para a gente viver? O Brasil precisa de políticas públicas. O Brasil precisa se preparar. Isto não é uma novidade. Esta previsão da ONU e do IBGE elas estão aí para a gente ler. É que nem a história do clima, todo mundo sabe. Só que a gente tem que pensar e tem que ajudar os outros a pensar. Então, eu queria te agradecer muito, Luciana, por essa pergunta, muito mesmo. Porque vocês que estão aí do outro lado, ou estamos juntos, ou como diria Renato Aragão, o da poltrona, vamos ter que se unir, porque isso é um preconceito. Investir hoje na diversidade geracional é tão importante quanto investir em raça, em gênero, em sexo e portadores de deficiência. Aqui agora tem uma pergunta da Úrsula Beltrame, que ela diz o seguinte: Alice, qual é a habilidade que você acha que os 50 a mais deveriam correr atrás para se sentirem mais seguros e atualizados no mercado de trabalho? E que tipo de conscientização deveria ser feita com o público mais jovem em relação aos mais velhos, desde a escola, por exemplo? Eu acho essa pergunta super interessante, Úrsula, porque no final tu faz essa pergunta da escola, né? Eu acho que, como existem hoje disciplinas ou mesmo grupos de conversa, rodas de conversa nas escolas sobre a questão da raça, né, do gênero, do sexo, o etarismo também tem que estar ali. Porque o preconceito contra a idade que eu falo é o preconceito que é contra os mais velhos. Mas o etarismo também é o preconceito contra os mais jovens quando eles chegam numa carreira profissional. Ela tem dos dois lados. Mas ele é mais conhecido contra os mais velhos porque ele é mais comum. Então, o que eu acho é que precisa ter dentro das escolas este assunto, porque eles têm mães, têm avós, têm uma série de coisas, e até eu me lembro agora de uma história que uma amiga minha me contou, que o marido dela, ele trabalha em casa. Ele é escritor. Aí chegou uma menina e perguntou para a filha dela: o teu pai é aposentado? Então, não é, porque ele trabalha em casa. Porque o estereótipo de quem trabalha é que a pessoa esteja fora da sua casa, né? Então, como é que a gente trata, por exemplo, os avós, os avós, o pai, a mãe? Porque no fundo, a gente está falando em sabedoria. A gente está falando de conhecimento que se passa de geração para geração. A gente está falando dos griots que os africanos nos ensinaram, que são as pessoas que carregam os saberes orais, que eles contam as histórias uns para os outros. Vocês já imaginaram se a gente não tiver os griots com sua sabedoria ensinando uns aos outros? Ou esses avós e avós que contam as histórias que passaram para os seus netos? Eles não são invisíveis, eles são visíveis. Então, eu acho que essa parte da escola que tu fala é muito importante. Imagina que atividade linda para uma escola convidar os avós e os avós para contarem histórias. Imagina uma roda de conversa semanal aonde esses maduros tenham a oportunidade
desses jovens fazerem as perguntas para eles de como é que era a vida sem computador, como é que era a vida sem smartphone, como é que era a vida sem teleentrega, como é que era a vida sem esse monte de telas, como é que era a vida quando a gente usava a máquina de escrever, e como é que era a vida quando a gente fazia nossas próprias roupas. E toda casa tinha uma máquina de costura. A outra parte da pergunta da Úrsula, ela fala se as pessoas podem se preparar para o mercado de trabalho ou alguma coisa, o que falta. Eu acho que a preparação, Úrsula, eu entendo que a pessoa tem que ter um propósito de vida para a segunda curva da vida. Então, quando ela está lá com os 40 anos, vamos dizer que ela já trabalhou 20 anos. Mais ou menos isso, sim. Né? Eu comecei muito mais cedo, mas fazendo uma média. Então, eu acho que no momento que a gente faz essa média de idade, quando a gente tem 40, a gente tem que pensar o que vai acontecer com a gente, porque a expectativa de vida está dizendo que a gente vai viver até os 80, 90, 100 anos. Então, a gente vai continuar se aposentando aos 50, 60 anos, porque isso é uma aposentadoria que vem de uma expectativa que era muito mais baixa. Por isso que as pessoas se aposentam muito cedo. E continuam trabalhando, porque ninguém tem dinheiro suficiente e a maioria das pessoas não consegue fazer uma economia para poder continuar sobrevivendo, né? Então, eu te diria que para sobreviver ao etarismo, para sobreviver ao preconceito, a gente tem que ter um propósito para a segunda metade da vida. E esse propósito, geralmente, não precisa ser algo, eu preciso continuar naquela empresa trabalhando. Pode ser, eu posso ser consultora, posso ser uma série de coisas. Mas, geralmente, na segunda metade da vida, as pessoas acabam com um propósito de vida de algo que lhe dê mais prazer. Então, a pessoa já tem uma maturidade e ela resolve. Eu sempre quis fazer artesanato. Eu sempre quis tocar um instrumento. E ela vai fazer isso de uma forma profissional. Eu tenho uma amiga que toca pandeiro profissionalmente. Ela faz parte de uma banda de choro. Então, ela se apresenta em vários lugares. Porque ela adora tocar pandeiro, mas não tinha condições de sobreviver de pandeiro quando ela começou a trabalhar, aos 20, 30 anos. Então, eu acho que a pessoa ela precisa se preparar emocionalmente. Ela tem que ter um bem-estar emocional. Não é nada fácil, gente. Geralmente a gente tem ali os filhos, né? Tem essa maternidade que nos exige muito, principalmente para as mulheres. A divisão das tarefas ainda não é presente. Existe ainda a guerra do masculino e do feminino, existe o machismo, existe uma série de coisas. E às vezes muitas pessoas estudam depois que já têm os filhos, porque não conseguiram estudar antes. Então é uma sobrecarga de trabalho. Então eu acho que é pensar um pouco e elencar esse propósito e entender o que é bom para mim. E se eu preciso ganhar dinheiro na segunda curva da vida, eu tenho que ir atrás de algo que me dê energia para eu também ter este valor para eu continuar vivendo e não sobrevivendo. Eu acho que tem que pensar. E a outra coisa também é que as pessoas que contratam essas pessoas também têm que pensar, né? Que elas têm que pensar que a maturidade é um diferencial competitivo para quem fica maduro e para quem contrata este maduro. Então, vamos enxergar a maturidade como um diferencial competitivo, a partir da experiência, a partir da sabedoria. Bom, gente, eu vou escolher aqui mais uma pergunta. Que legal. Denizele Cardoso, a Denizele é atriz. A pergunta dela é: quando foi que te deste conta que em alguma determinada situação estava passando por uma ação etarista direcionada à sua pessoa? Denizele,
muitas vezes, mas eu vou contar uma agora. Estava com 60 anos. Eu trabalhava na RBS TV, eu era gerente executiva da área de programação e entretenimento, e surgiu uma oportunidade, me ligou uma pessoa, uma headhunter, né? Caçadora de talentos. Aí ela me ligou com uma proposta irrecusável. Mesma função, salário e noutro estado, um estado do centro do país, que era São Paulo. Com 60 anos, minha vida já mais estável, né? Filhos já crescidos, eu pensei, pode ser uma grande oportunidade para essa alteração não de carreira, mas de exercer a minha atividade numa outra empresa com a mesma função. Quando a pessoa fez a entrevista comigo, na época era videoconferência que a gente chamava, eu fui do outro lado ticando. Muito bom! E a pessoa do outro lado só dizia, maravilha! Gente, habilidades e competências, eu já estava indo de mala e cuia. Guardei aquilo pra mim, não falei pra ninguém. 3 dias depois, foi bem rápido, né? Tocou o telefone, isso faz 11 anos. Aí tocou o telefone, era a headhunter. Aí falou várias coisas, mas aí, como a gente já sabe, entende um pouco, ela estava falando um pouco demais, assim, como é que eu era e tal. E aí ela disse, Alice, infelizmente, como eu tinha te dito, não era só tu que estava concorrendo a essa vaga. Tu até tem competências e habilidades muito superiores à pessoa que foi selecionada. Eu, como assim? Já tem a seleção da pessoa para essa vaga? Já. E tá, mas por quê? O que aconteceu? Porque a gente sempre pensa assim, onde é que eu errei? Onde é que foi a falha? E aí ela me disse, que o comitê, sempre é um comitê, né? Um comitê achou que, como tu já tinha mais de 60 anos, né? Eles preferiram uma pessoa mais jovem. Foi a primeira vez que eu fiquei cara a cara com o etarismo. Bom, aqui encontrei agora a pergunta e uma admiração da Roberta Coutro. É legal, né? Assim, a pessoa dizer que tu é maravilhosa, que tu é inspiradora e tal. A Roberta faz 1000 elogios aqui. A autoestima, Roberta, agradece. Mas tem aqui uma pergunta bem interessante que ela fala assim, gosto demais da tua abordagem sobre a importância da convivência de várias faixas etárias no mercado de trabalho. Eu me sinto sempre mais feliz convivendo com quem sabe mais do que eu. Amo quando abordas este tema. Estamos precisando urgentemente desta convivência mais dinâmica, naturalizada. A pergunta dela é até que ponto, né, isso pode existir e existe. Como eu já tinha lido as perguntas antes, eu também fui dar uma pesquisada aqui, porque é de alguma coisa que eu falo, mas como aqui tem números, eu acho importante, eu não queria errar nisso. Então, assim, Roberta, para te dizer uma coisa super importante. Tem uma pesquisa que foi feita em 2024, no ano passado, bem recente, da Harvard Business Review, que ela mostra que equipes intergeracionais têm 19% mais produtividade e 30% em desempenho, criatividade e inovação do que equipes homogêneas em idade. E por isso eu me lembrei quando tu fala que gosta de conviver com pessoas que sabem mais que tu. Então, assim, isso é importante porque aparece depois que mesmo as pessoas tendo essas informações de equipes intergeracionais, tem uma outra pesquisa de 2022 que foi feita pela Maturi e pela Ernst Young do Brasil sobre etarismo, que aqui tem um dado para mim muito impressionante.
revela que 78% das empresas participantes da pesquisa têm a percepção de que as organizações são de fato etaristas. E 80% das empresas, elas não possuem políticas específicas e intencionais de combate à discriminação etária em seus processos seletivos. Então, o que faz com que a gente pense que as empresas precisam de uma maior conscientização para enxergar a inclusão desses profissionais 50 a mais como estratégia e não um problema? A maturidade profissional, ela não aparece no currículo, ela se desenvolve com o tempo. E o tempo, ele não pode ser motivo de exclusão, tampouco a experiência. Porque quando a gente desvaloriza os mais velhos, não é só a idade que a gente despreza. A gente despreza a experiência e despreza a ancestralidade. Então, eu acho que... Até vou mostrar aqui eu comprei esse, assim, ó, falando em intergeracionalidade, viu, Roberta? Eu encontrei esse livro aqui muito interessante da Tati Gracia e do Will Fiore, que eles falam sobre diversidade, empatia que conecta gerações no trabalho e na vida. É muito interessante. E é exatamente isso que tu falou, que quando eu falo sobre essa intergeracionalidade, te bate. É isso aqui. Então, quem sabe esse livro aí não fica para as férias. É uma dica. Acabei de encontrar uma outra pergunta. É uma pergunta que eu penso, mas eu acho que eu nunca falei sobre isso. O etarismo, na sua percepção, parte somente dos mais jovens ou há condutas etaristas de pessoas 60 a mais contra outras pessoas 60 a mais? Eu enfrentei isso inacreditavelmente quando eu fui para as redes sociais. Eu sou bastante nova nas redes sociais aqui. Eu acho que é importante até eu falar isso para vocês. Essa minha vontade de inspirar as pessoas com este não ao etarismo, com este não ao prazo de validade, ela começa em setembro de 2025. Ela já existia, mas ela estava fechada. Quando eu começo a aparecer, eu sempre fui uma pessoa que sempre falou alto, fala com as mãos, né? Eu sou descendente de italianos, né? Essa ascendência bem forte do meu pai, que nasceu em Garibaldi, Lorenzi, né? E a gente fala com as mãos e tal, e mostra um pouco uma felicidade que para mim não é tóxica. Eu sempre falo dessa coisa da esperança e do sofrimento, né? E vou falar de novo aqui, já falei, vou falar de novo, porque a esperança para mim ela sempre foi mais prática e rápida para vencer meus obstáculos e também me ajudar a fechar cicatrizes. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ai, mas ela é tão feliz, tudo deu certo para a vida dela, é uma pessoa atuante, que foi feliz no trabalho, está na segunda metade da vida. Sim, eu sou feliz. Só que assim, ó, também vou contar umas coisas para vocês. Eu tive 2 cânceres, eu estou em tratamento do 2º câncer. Eu perdi meu marido. Ah, não sabia. Pois é. Então, eu sou uma pessoa de verdade, né? Com todos os perrengues que todo mundo tem. Só que às vezes eu procuro falar mais sobre as coisas que deram certo do que as que não deram certo. E aí, de uma hora para outra, quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, eu não vou chamar de haters, tá, gente? Mas algumas pessoas que eu imaginava que vinham no movimento comigo, pessoas que regulam com a minha idade, ou um pouco mais velhas, algumas, eu vou dizer que são poucas, mas são pessoas que me surpreenderam pela sua atitude. E tiveram um preconceito. Mas por que tu, com essa idade, resolveu ir para frente da tela, ficar falando deste problema? Eu adoro a minha aposentadoria. Eu adoro não ter nada para fazer. Eu adoro ter tempo para tudo. E tu vem dizer que a gente precisa ser visível no mercado de trabalho. Mas eu não estou falando só de mim, gente. Eu estou falando de 25% da população brasileira que precisa ser visível no mercado de trabalho. Então, confesso para vocês que esse preconceito do 60 mais contra 60 mais, eu diria que é um pouco de inveja, será? Não sei. Não gosto de falar.
mais competição, talvez. Não sei. Vou deixar para vocês pensarem também. Mas confesso para vocês que eu fiquei bastante surpresa, porque parece que tem um viés inconsciente, um piloto automático, sabe que eles têm que enxergar a vovozinha. Eu não tenho nada contra ser vovozinha, eu sou avó de 3. E adoro contar história para meus netos. E adoro estar com eles. Mas, sabe, às vezes, será que as pessoas acham que a gente tem que ter cara para falar sobre etarismo? Será que eu tenho que ser quieta? Eu não posso falar alto? Não. Eu vou falar como eu sou, gente. Porque eu acho que a gente tem que pensar esse viés inconsciente, que é esse preconceito que está enraizado nas pessoas. Assim, ó, ele tem que sair. Ele tem que criar asas. A gente vive mais feliz, gente. A gente tem um bem-estar emocional melhor. A gente tem uma saúde física melhor. E eu tô falando também de pessoas que podem ter isso, porque eu sei também que tem muita gente que não pode ter isso. O Brasil é desigual. Eu também não sou tonta. E quando eu falo sobre isso, vou aproveitar até agora, vou emendar uma pergunta na outra. A Úrsula tinha mais uma pergunta, que ela disse assim, tá, e tu não vai dar palestra mais para as ONGs, atividades, empresas? Sim, gente, tem que me convidar, né? Eu não vou chegar e ficar batendo na porta das pessoas dizendo que eu quero. Eu já dei várias palestras em ONGs, em associações, e palestras que tem público, né? Que precisa pagar ingresso para assistir. Mas é legal também ter a renda, mas é legal também a gente poder inspirar outras pessoas que não têm essa facilidade. E a outra coisa, estar aqui no YouTube com vocês também é uma forma de democratizar a minha fala. A palestra do TED, que é o TEDx Laçador, que eu fiz aqui em outubro, ela está disponível inteira. Então, quem não pode estar lá, pode assistir. Então, isso também é legal, né, Úrsula? A gente também poder passar esses conceitos e interagir com vocês. E é por isso que eu estou aqui. E agora, eu vou encaminhando aqui para o fim. Tem uma pergunta da Ieda Bones que diz, eu ainda quero passar o planeta Atlântida contigo. Muita gente não entendeu a pergunta dela. É porque eu trabalhei anos fazendo a coordenação de televisão do planeta Atlântida. Aonde ele nunca foi para mim uma diversão. Ele sempre foi um trabalho. E o que ela quer é que a Alice pé na porta, como ela disse, passe o planeta Atlântida com ela. O planeta Atlântida, para quem não mora aqui no Rio Grande do Sul, é um grande festival de música que tem aqui na praia de Atlântida, né? Que fica dentro de Xangri-Lá. Então, assim, Ieda, vamos viver intensamente. Eu vou no planeta Atlântida contigo. Não te prometo 126, tá? Mas eu vou. Bom, gente, a partir das perguntas de vocês, a gente fez esse programa hoje. A gente pode fazer outro também, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Minissérie. Basta vocês deixarem as suas perguntas nos nossos canais de comunicação, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Ah, e novidade! Também Pé na Porta com Alice Urbino no Spotify. Algumas pessoas me deram um toque dizendo, ai, mas eu queria te ouvir caminhando. Eu queria te ouvir na academia. E aí, óbvio, meus amados escudeiros que trabalham comigo me deram um presente de fim de ano, Alice Urbino no Spotify. Então, se inscreva no canal, dá um like aí e a gente vai sempre se comunicando. Pé na Porta com Alice Urbino está aí para inspirar a vida como ela é. A comunicadora e produtora cultural Kátia Suman, que nasceu em Salvador. Axé! Essa mulher grande, angulosa, mãos grandes, isso é uma autodefinição. Mexe muito com as mãos. E ela vem conversar conosco, inicialmente, sobre a segunda metade da vida dela. Nos anos 80 e 90, a Kátia
foi e continua sendo um ícone da Rádio Ipanema, que impulsionou toda a cena musical da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.